Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos ao terceiro e último dia da 9ª Jornada Jurídica da UEMA 2022, promovida pela direção do curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão, com o apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Maranhão, da Associação de Direito de Família e das Sucessões, ADEFAS, e do Centro Acadêmico A Luta pelo Direito, CALU. Além disso, estendemos nossos agradecimentos ao professor Adriano Jorge Campos, professor da Universidade Estadual do Maranhão, ao professor Eduardo de Oliveira Leite, da Universidade Federal do Paraná, à Faculdade Dom Bosco de Porto Alegre, a Laura Brito Advocacia, ao professor Marco Antônio Martins da Cruz, da Universidade Estadual do Maranhão, ao professor Maicon Murilo Pinheiro, da Universidade Estadual do Maranhão, e a Regina Beatriz Tavares da Silva, da Sociedade de Advogados. Este ano comemoramos os 20 anos do Código Civil Brasileiro e prestigiamos sua compreensão e aplicação no cotidiano. Nesse sentido, o curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão está desenvolvendo, por meio deste evento, temas relacionados ao direito civil, com a participação de convidados renomados e aptos a abordar sobre a temática. Com a finalidade, iniciamos o terceiro dia da 9ª edição da Jornada Jurídica da UEMA 2022. Sob aplausos, convidamos para compor a mesa o dispositivo de honra composto pelo diretor do Centro, professor Nicodemos Araújo. Tá. Dando continuidade à programação, convidamos neste momento a ilustre presença dos nossos convidados dessa parte. Com aplausos, convidamos para compor a mesa a palestrante e professora do curso de Direito, doutora Isabela Pisse, o palestrante doutor Atala Correia, o palestrante doutor Eduardo de Oliveira Leite, para darmos início a este segundo momento, conferimos a palavra à primeira palestrante do dia. Vocês me ouvem? Acho que aqui funciona. Vocês me ouvem? Acho que tem. Não. Ah, aqui é. Alô? Agora sim. Tá, aqui funcionando. Boa tarde a todos, um prazer imenso estar aqui com vocês. Meu nome é Atala Correia. Prazer estar aqui virtualmente também com todos vocês. Vejo muitas caras novas aqui. É a primeira vez que eu venho em São Luís, do Maranhão. Eu não conhecia a cidade, mas graças ao convite dos colegas eu pude dar uma voltinha no maravilhoso centro histórico. Não imaginava que fosse tão bonito assim. Eu sou professor em Brasília, no Instituto Brasileiro de Direito Público. Sou juiz de direito. Mencionava a professora Adriana numa vara criminal, por força do destino, mas a minha paixão, além de São Luís do Maranhão, é direito civil. Sou mestre e doutor pela Universidade de São Paulo. Recebi com imensa alegria o convite da UEMA para poder estar aqui com vocês nessa tarde. Não pude vir antes, por conta dos meus compromissos em Brasília, mas eu gostaria de agradecer imensamente ao UEMA, aos seus representantes, aqui cumprimentando os queridos professores Rodrigo e
professor Marcelo, professor Luco, professor Adriano, que estiveram comigo nessa tarde, me levaram para um passeio fantástico. Eles me levaram lá no centro histórico. O desafio era saber se dava tempo aí para voltar. Deu tempo aí para voltar, porque eles não sabiam se eu ia morrer de comer lá ou se eu ia conseguir voltar. Eles ficaram comigo que passasse mal de tanto que eu comi, mas a comida foi deliciosa. Portanto, está tudo em ordem. Eu falei que a única coisa que eu poderia fazer é tomar vinho, porque senão eu dormiria na Paris. Mas essa experiência eu vou levar para sempre. Agradeço imensamente de coração ao convite que me foi feito. Brincadeiras à parte, eu acompanhei pela internet na quarta-feira, doutora Vânia falando, e foi muito produtivo o debate, gostei muito. Começar a fazer a minha publicidade. Eu tenho um site, na academia.edu, onde eu coloco todos os meus textos, ou a maior parte dos textos que eu posso publicar. Também queria mencionar que dentro desses textos tem um texto sobre afetividade, que foi debatido aqui, onde nós fazemos críticas a essa ideia de afetividade sem um freio. Ela precisa ter parâmetros mais seguros para se aplicar. Caso alguém tenha curiosidade, pode pesquisar lá, se botar na internet ou não. Uma honra também aqui estar com vários colegas que fazem parte da Associação de Direito de Família e Sucessões, doutora Roberta, o senhor Eduardo Oliveira Leite. É uma honra ainda maior para mim, que vocês vão ver e vão entender por quê. Vocês já foram no Rock in Rio? Alguém já viu Rock in Rio na televisão? Rock in Rio sempre tem uma banda estreante, não é? Eu sou a banda estreante e o Guns N' Roses chama professor Eduardo Oliveira Leite. Vocês vão descobrir já porque é uma honra para mim poder abrir esse show para ele, né? Ele é realmente uma referência, ele é um homem de grande luz, com quem eu aprendo muito sempre, de grande humildade. Então, o professor Eduardo é uma honra imensa encontrá-lo depois de 2 anos de pandemia aqui nessa fazenda na acolhedora e calorosa São Luís do Maranhão. Espero que possamos nos encontrar mais vezes em outras ocasiões. Eu escolhi um tema para falar para vocês, que é o tema da prescrição. Como muitos dos meus amigos já estavam falando sobre direito de família e falaram muito melhor do que eu acabei escolhendo aquele tema que foi a minha tese de doutoramento. E é um tema que ele é transversal, ele é importante para o direito civil, é importante para o direito administrativo. O que eu vou falar aqui não se aplica para o direito penal, mas talvez um pouquinho se aplique para a legislação trabalhista. Legislação tributária tem as suas regras próprias também, mas talvez alguma coisa possa fazer sentido. De todo modo, a minha palestra tem como campo de reflexão mais imensamente o direito privado, as relações entre particulares. Esse é o campo da prescrição. É um tema de parte geral. O que eu vou falar para vocês aqui é algo que a gente rever aquilo que a gente estuda logo. Quando a gente chega no 5º ano, já esqueceu alguma coisa, né? Eu, pelo menos, sou assim. Eu já esqueci o que eu estudei ontem, né? Então, mas as palestras e os eventos são bons para a gente lembrar o que a gente estudou antes. Então, o problema da prescrição, vamos contextualizar. Mais alto? Isso, eu estava achando que estava alto demais até. Desculpem. O tema da prescrição é um tema que se coloca na parte geral do Código Civil. Quando a gente fala de parte geral, é importante lembrar que nem todos os códigos têm parte geral. A ideia e a evolução do direito civil, ele começa com essa percepção de que nós temos que resolver os problemas das pessoas. Esses problemas são contratuais, são problemas de acidente, chamado de direito à responsabilidade civil, são problemas de família, são problemas de sucessões e são problemas de direito penal. O professor Eduardo Oliveira Leite me corrigir nesse ponto. Se estiver errado, ele vai corrigir depois. O direito civil francês, ele codifica todos esses campos de soluções práticas de problemas
consolidando regras que caminharam milhares de anos até então, mas não apresentam uma parte geral muito clara. O direito alemão, que é 100 anos posterior ao Código francês, traz uma parte geral, e a pergunta é: o que eu trato na parte geral? Na parte geral, eu trato de problemas que são comuns a todos esses campos de direito. A resposta é simples. Eu digo quem são as pessoas, quais são as coisas, ou que são objeto das relações jurídicas, o que pode ser bem jurídico, na linguagem atual do Código Civil, e também trata dos fatos ou das relações jurídicas. Nessa parte geral, ela vem evoluindo ao longo do tempo, já era um pouco assim no Código Civil de 2016, ela foi aprimorada no Código Civil de 2002. Eu tenho uma pergunta: quais os efeitos do tempo sobre as relações jurídicas? Faz sentido que o tempo tenha efeitos sobre as relações jurídicas? A gente pode responder de duas formas. E a gente pode ter duas soluções para esse problema. Ao longo da história, sempre foi assim. A primeira resposta é bem expressa numa frase alemã que diz assim: aquilo que está errado hoje, não há 100 anos passados que o torne certo. Então, essa ideia, ela tangencia, ela traz para a gente uma noção de imprescritibilidade. Quer dizer, o tempo não altera aquilo que foi errado e passou. Uma outra ideia, que também é discutida ao longo dos séculos, é a ideia de que, é uma ideia que eu chamo o professor Eduardo de calcado na ideia um pouco cristã do perdão. Ela vai dizer para a gente o que? Olha, as pessoas erram, é normal, mas a gente vive para frente, não para revirar os males do passado. Portanto, em algum ponto, a gente tem que deixar o que ficou para trás. Ou seja, não adianta a gente revirar os problemas que vivemos. A gente tem que esquecer deles e tocar a bola para frente. Essa é a ideia, vamos dizer assim, um princípio que a gente poderia falar da prescritibilidade. Ao longo da história, o direito varia entre soluções de imprescritibilidade e varia entre soluções de prescritibilidade. A gente pode falar mais sobre isso. Mas antes da gente avançar nessa discussão, é preciso entender dois subprincípios. O primeiro subprincípio vai nos revelar a ideia de que, para que a gente deixe algo para trás, a gente não trate mais do problema que se passou, não basta que o tempo passe. É importante também que as pessoas envolvidas não queiram levar os problemas para frente. Essa ideia, vamos dizer, mais ou menos, da inércia, vai dizer que aquele que não pode agir, aquele que não pode ir para o juízo reivindicar os seus direitos, não tem como assim correr da prescrição. Vai dizer, em algumas situações, eu só vou fazer a prescrição correr contra aqueles que puderam agir e, no entanto, permanecerem inertes. Essa ideia vai regulamentar vários institutos dentro da prescrição, sobretudo daquelas ideias de suspensão dos prazos prescricionais. Por exemplo, dentro da pandemia, o professor Lucas discutiu se deveria haver suspensão dos prazos prescricionais. Nesse período eu falei muito com o professor Eduardo. O professor Eduardo ficou em casa com os cuidados até que viesse a vacinação. Imagine se o professor Eduardo tivesse obrigatoriamente que sair para ir ao fórum e pedir aula. Ele estaria impedido. Seria justo que o prazo prescricional ocorresse com o professor Eduardo, apesar dessa impossibilidade? A gente está falando no Brasil, professor Marcelo, lá em Brasília nós não tivemos problema praticamente, porque quase todas as varas, os processos são eletrônicos. Então todo mundo podia trabalhar de casa. Mas isso não é assim em todo o Brasil. Podemos imaginar varas que tinham processos físicos, autos físicos.
onde a pessoa não bastaria entrar na internet, fazer um peticionamento eletrônico e mandar o seu pedido, sua obtenção. Então, em Brasília, nós não tivemos muitos problemas, mas essa não era a realidade nacional. Então, será que uma catástrofe, uma pandemia pode interferir nos prazos? Essa ideia de impossibilidade de agir é o que vai regulamentar essa discussão. Tá? A gente tem 3 ou 4 princípios aí. Isso é desde sempre. Lá em Roma, no direito romano, como acontecia? Ele dizia assim, se a pessoa foi lutar na guerra, se ele saiu de Roma e foi para lutar na guerra fora de Roma, durante a guerra o prazo não corre para esse cara. Então, essa é uma regra que está, por exemplo, até hoje no Código Civil. Não corre os prazos suspensos contra aqueles que estão em guerra fora do país. É assim quase todas as legislações do mundo, inspirado nessa experiência romana. Então, o direito da prescrição, ele é uma discussão fantástica, porque ele está sempre lidando com essas 3 ideias, a gente não tem respostas exatas para elas, mas elas estão sempre aparecendo em torno desses 3 valores, 3 ou 4 valores e princípios. E os problemas vão e vêm e voltam sempre em torno disso. Por exemplo, quando a gente discute, hoje se discute, por exemplo, se as graves violações de direitos humanos deveriam ser prescritíveis ou não. Vale dizer, uma tortura, ela pode prescrever ou não. A gente sabe que para o crime de tortura não há prescrição. Agora, para a prescrição civil, há prescrição ou não? Alguém acha que a tortura deveria prescrever ou não? Alguém quer falar? Ninguém? Vocês estão muito calados aí, né? Essa é uma discussão que vem do direito civil. Então, a pergunta que está por trás desse problema é justamente essa. Será que algo tão errado quanto a tortura pode ser colocado para trás? Ou isso é tão errado que mesmo 100 anos após não vai ser suficiente para que a gente esqueça e para que a gente volte? Isso está sempre sob discussão. As discussões são sempre essas, professor Antônio. Obviamente, quando eu discuto se a prescrição deve acontecer, eu tenho que discutir aquele que é o 4º princípio. Eu mencionei imprescritibilidade, eu mencionei prescritibilidade, imprescritibilidade eu não deixo nada para trás, prescritibilidade eu deixo as coisas para trás, eu perdoo, esse princípio de que as pessoas podem agir rege a suspensão da prescrição, suspensão e interrupção, e eu tenho um 4º princípio, que é o princípio da memória. Ou seja, será que eu, 100 anos após, eu tenho capacidade de argumentar ou discutir com justiça aquilo que ficou para trás? Então, uma resposta da imprescritibilidade vai dizer, olha, passados 100 anos, eu posso sim revirar o passado e posso asseverar com justiça aquilo que se passou e proferir uma decisão que é justa. Então, quanto mais capacidade de memória institucional, vamos dizer assim, ou de reviver os fatos passados, maior pode ser o prazo prescricional. Então, essa ideia da memória, ela vai acabar regulando prazos mais amplos ou mais curtos, de modo geral. Por exemplo, danos ambientais. Danos ambientais prescrevem ou não prescrevem? Alguém se arrisca? Levanta a mão. É justo? Então, eu acho que eu comi o sururu e eles ficam com sono. Pode prescrever ou não, gente? Alguém se arrisca? Sim ou não? Levanta a mão. Quem acha não? Quem comeu o sururu? Quem acha não, por favor? O STF decidiu recentemente que os danos ambientais não prescrevem. Vamos pegar esse problema.
Imaginem, por exemplo, eu vou contar uma realidade para mim, aqui para quem tem internet, eu sou de Brasília. Em Brasília, nós não temos a vegetação, os rios que vocês têm aqui. Lá tinha um córrego, que é chamado Paranoá, e eles fizeram uma barragem, que é o nosso Lago Paranoá. Para a gente é uma maravilha. Eu morei no Rio de Janeiro, eu costumava brincar quem é esse bairro de Guanabara dentro do Lago Paranoá, né? Mas essa é um bairrismo do professor Eduardo, que os senhores vão entender. Mas o Lago Paranoá é bonito, ele é muito bonito. Só que eu não vou falar a minha idade, mas não lembro muito bem da Copa de 2002, mas aí se deduz minha idade, mas eu não lembro de ter orla preservada do Lago Paranoá. Sempre foi gramado e foi um acesso livre de vegetação ciliar no acesso ao lago. Obviamente, Brasília foi uma cidade construída. A gente pode imaginar que lá em 1960 alguém chegou com tratores e construiu um lago sem área de proteção permanente. Todo mundo sabe que no Código Florestal tem lá uma regra dizendo a mata ciliar era de 30 metros, no Código Antigo, hoje é de 15 metros, onde eu não posso desmatar. Alguém, lá em 1960, na era do Juscelino Kubitschek, desmatou tudo aquilo, criou o lago, e desde então nós não temos mata ciliar. Pergunta é, nós devemos investigar quem é responsável por isso e buscar indenização, ou isso sempre foi assim, passado? O direito ambiental, ele se preocupa muito em recompor o meio ambiente. Então, ele responsabiliza os proprietários de ribeirinhos, isso acontece em Brasília, vai acontecer aqui em Maranhão, todos os proprietários ribeirinhos, de recompor as matas de preservação permanente em suas respectivas propriedades. A obrigação é tão séria que, se eu sou proprietário de uma área ribeirinha, alguém taca fogo, que não sou eu respondo independentemente. Aí devo recompor aquela mata. Então, com essas características, o Supremo disse, olha, você tem que preservar. Essa solução foi correta ou incorreta? O que vocês acham? Em termos de preservação do meio ambiente, é uma decisão que correta. Não me interessa quem desmatou, alguém tem que reflorestar. Obviamente, se esse alguém é você vai dizer, olha, mas 100 anos atrás eu não estava aqui. Em 1960 eu não estava aqui. Eu já cheguei, já comprei essa casa aqui, na beira desse rio, na beira desse lago, e não tinha nada. Por que eu tenho que reflorestar? Isso não é injusto? Talvez para o proprietário, sim. Talvez não. Então, essa questão é uma questão que lida diretamente com esse problema. Consideramos todos aqueles proprietários ribeirinhos, ainda que não tenham causado danos, e ainda que 100 anos após, devem reflorestar as suas áreas de proteção permanente, porque elas são imprescritíveis. Quando a gente passa para outros problemas, professor Eduardo, você também se pergunta se esse longo tempo, daqui a 100 anos, nós vamos estar discutindo ainda os mesmos problemas. Isso é muito interessante. O professor Eduardo sabe que eu gosto de história. Minha relação com a história é um pouco vai e volta, né? Uma relação que às vezes traz lições importantes. No ano 526, esse imperador bizantino, chamado Justiniano, ele fez uma reunião das leis romanas chamadas Corpus Iudicis Viris, que dá para a gente a noção do direito romano, como ele foi. Ele estabelece uma prescrição de 100 anos para beneficiar algumas circunstâncias específicas. 4 anos depois, ele escreve uma das novelas, dizendo o seguinte, olha gente, prescrição de 100 anos é complicado mais. Sabe por quê?
todo mundo começou a falsificar documento, começou a aparecer aquele documento lilado aqui. Eu já, como eu não tenho testemunhas, eu já não consigo saber o que aconteceu há 100 anos atrás, eu não consigo saber qual é a verdade. Portanto, como eu tenho uma dificuldade, não na linguagem dele, mas na minha linguagem, como eu tenho uma dificuldade de memória, eu não sei o que de fato aconteceu, eu não sei de fato quem tem razão, eu preciso estabelecer uma precisão menor. E o Cristiano volta atrás. Então, sem querer ser profeta, com base na história, mas arriscando dizer o que vai acontecer no futuro, o professor Eduardo sabe que tem esse caguete dividente, às vezes para o direito das sucessões, às vezes para o direito das prescrições. Eu acho que, em algum ponto, a gente vai rever essa regra da imprescritibilidade do meio ambiente, porque ela é, evidentemente, muito boa para preservar o meio ambiente, mas é uma decisão que vai legar para o nosso futuro uma dificuldade de lidar com fatos que passaram e com os quais a gente não consegue reconstruir claramente. A gente nunca vai saber, de fato, quem estava certo e quem estava errado. Isso acontece com muitos temas. O tema da tortura, por exemplo, é um tema desse. Obviamente, quando você falar que o Estado torturou, e às vezes você tem elementos claros, o prazo prescricional pode ser muito amplo. Mas me parece que falar de imprescritibilidade, algo que pode ser discutido 100, 200, 300 anos depois, não tem mais nenhuma pessoa viva, me parece exagerado. Me parece que em algum momento os fatos que nós vivemos viram história e não devem ser mais revirados. Portanto, entre essa confluência de princípios, memória, possibilidade de ação, o que é certo nunca é errado, e o perdão, eu fico com esse princípio, que é o perdão. Em algum momento eu tenho que deixar para trás o que ficou. Às vezes num tempo maior, às vezes num tempo maior. Portanto, toda a minha fala sobre prescrição é geralmente uma fala que testa os limites das imprescritibilidades, levando a gente a reconhecer que em algum momento talvez a gente tenha que deixar para trás o que passou. Professor, mas eu moro numa comunidade quilombola. Meu avô foi torturado pela ditadura militar. Eu sou descendente de índios e foram feitas atrocidades. Essa tem uma discussão boa para quem é gaúcho, Roberto. O governo brasileiro trucidou os paraguaios e fez crimes de guerra contra os paraguaios. Então, eu quero reparações históricas pela guerra do Paraguai. Eu não queria entregar o Uruguaiana de volta para os paraguaios, porque, no fundo, eles ganham a guerra. E sem nenhum tipo de preconceito, mas é assim, eu acho que isso, a verdade que passou, e a gente vem com essa ideia de reconstrução do passado, direito à memória, ele é muito importante. Mas ele não vai trazer consequências o quê? Indenizatórias, consequências reparatórias. Nós, vamos dizer assim, luso brasileiros, nós traficamos escravos. Nós temos muitos escravos, nós somos descendentes de escravos portugueses, aqui, talvez um pouco de vocês mais franceses e holandeses, mas nós somos descendentes de índios, escravos e portugueses. Nós devemos uma reparação histórica para os africanos. Me parece ser muito mais importante reconhecer a verdade do que foi feito e nos preocupar com o nosso futuro, certo? Que as pessoas que hoje não têm condições possam ter melhores condições no futuro. Então, o que eu prego não é esquecimento. O que eu prego é sempre algo muito, muito claro. Mas, obviamente, quando a gente fala de reparações de escravos ou de guerra no Paraguai, a gente tem uma capacidade de dizer a verdade geral. A gente consegue dizer que brasileiros massacraram crianças paraguaias. Verdade? Verdade. Mas a gente não consegue saber exatamente quem são os filhos, quem são as pessoas envolvidas, porque a gente está 200 anos depois delas. A gente não consegue saber efetivamente. Muitos de nós vão ser descendentes de brasileiros que lutaram de um lado e paraguaios que lutaram do outro lado. O que torna toda a ideia de reparação histórica, para além do direito de memória, muito complicado. O que eu acho?
E aí vem, se nós formos falar de reparação histórica, nós devemos fomentar políticas públicas para melhorar a condição de população. Por exemplo, uma das pesquisadoras que é vinculada comigo pesquisa quilombolas. Os quilombos são uma realidade importante aqui no Maranhão, então eu sei, temos 500 e poucos quilombos espalhados no Brasil. O que deve ser feito em favor dessas populações? Procurar o que passou ou melhorar a vida deles daqui para frente? Meu modo de ver, sem dúvida, melhorar a vida deles daqui para frente, sem impedir que eles reconstruam a sua própria memória, sem impedir que eles digam a verdade que cabe dentro desse processo histórico. Mas a gente não está procurando culpados aqui, a gente está procurando melhoria fática da vida das pessoas. Então, a pesquisa lida com todos esses temas, lida com todas essas realidades que tangenciam muitas realidades, muitas pesquisas que talvez todos vocês façam. Uma discussão interessante que a gente pode extrair daqui existe uma forte corrente hoje para dizer que todas as violações de direitos humanos são resultantes ou resultam em imprescritibilidade. Essa é uma visão muito forte na jurisprudência da Corte Europeia de Direitos Humanos e também na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, essas cortes de direitos humanos, alguém aqui já deu algum acordo da Corte Interamericana de Direitos Humanos? Caso Maria da Penha? Alguém? Não? Já? É importantíssimo ler as decisões deles, porque eles trazem transformações muito grandes para a nossa realidade. A gente não está acostumado a lidar no nosso direito com a relação dos direitos fundamentais segundo a visão da Corte Interamericana e as nossas relações. No entanto, a Corte Interamericana de Direitos Humanos diz que violações a direitos humanos são imprescritíveis. E eles falam isso baseado num sistema de direito internacional que não é positivo, é um sistema mais focado em princípios próprios de direitos internacionais, e vale dizer, se eu reconheço o governo brasileiro, o governo chileno, o governo cubano, ou qualquer governo sob sua jurisdição, praticou há 100 anos atrás uma violação fundamental a direitos humanos, cabe reparação. Caso do Araguaia, vamos rever esse ponto. O caso, eu esqueci o nome, mas é alguma coisa Araguaia, guerrilha do Araguaia. Então, na época da ditadura militar, houve grupos de esquerda que se refugiaram numa serra, perto do Araguaia, e houve um massacre militar contra esses grupos. Até onde eu posso estar errado nos detalhes, mas o que eu li no tema é esse. Essas famílias pediram indenização para o governo brasileiro, e o governo nunca deu. Nunca deu. O caso do Vladimir Herzog, outro caso importante da Corte Interamericana de Direitos Humanos. A família do Vladimir Herzog pediu reparação do governo brasileiro, o governo brasileiro nunca deu. Aliado ao fato que nós tivemos uma regra de anistia. Esses casos são prescritíveis ou imprescritíveis. Dentro da regra brasileira, são todos prescritíveis. Mas a Corte Europeia de Direitos Humanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenou o Brasil a reparar a família dos descendentes dos guerrilheiros do Araguaia e condenou o Brasil a reparar a família do Vladimir Herzog, mas com base no direito internacional. Isso tem um problema? Isso não tem um problema. Em cada um desses casos específicos. O grande problema é que essas soluções, elas não têm sido passíveis de um controle dogmático. O professor Rodrigo me provocava nesse tema, e eu vou dizer assim, se os direitos humanos são imprescritíveis,
e tem bons argumentos para que sejam, por que a propriedade, que é um direito fundamental e é direito humano, é prescritível? Por que violações? Por que eu matar uma pessoa e não ser punido em 20 anos é prescritível? Tem algum direito mais fundamental que a vida? Prescritível no campo do direito penal, não só no direito civil, também no direito penal. Então, o que a gente percebe? Que nós não conseguimos saber claramente, apenas com base, é direito humano, é prescritível ou é imprescritível. Ou seja, a dogmática não funciona bem para controlar a prescritividade nessas situações. Razão pela qual a gente olha para o tema e a jurisprudência parece caótica. Às vezes prescreve, às vezes não prescreve. Isso depende de quem? Depende do juiz. Depende se você tem habilidade para ir para a Corte Interamericana ou não. E isso, me parece, gera insegurança. Então, essa insegurança é um grande problema que a prescrição tenta resolver. Eu acho, em minha opinião, se eu fosse, eu costumo brincar, uma brincadeira mais para quem gosta do restaurante japonês, se eu fosse presidente, eu ia acabar com queijo no sushi. Eu não gosto. Mas se eu fosse presidente, eu estabeleceria prazos longos, se eu fosse imperador, eu estabeleceria prazos longos para a violação de direitos humanos. Mas eu não estabeleceria imprescritibilidade, porque eu acho que em algum momento esses temas têm que ficar para trás, a gente tem que viver para frente. Né? Mas a gente não tem um imperador que pense assim. E, portanto, quem é que vai decidindo o que é prescritível e o que é imprescritível? Pergunto para vocês, existe alguma regra na Constituição que diga que meio ambiente, danos ao meio ambiente é imprescritível? Alguém já leu isso na Constituição? Existe alguma regra na Constituição que diga que violações dos direitos humanos são imprescritíveis? O que faz um direito ser prescritível e imprescritível? É a cabeça, quem é que faz o direito? Eu costumo brincar dessa forma. Gente, quem é que decide melhor a vida de vocês? São vocês ou sou eu? Quem é? Sou eu, não é verdade? É verdade. Eu sei muito mais que vocês, eu sou muito mais ilustrado, eu estudei, eu passei no concurso, eu entendo de tudo. Brincadeiras à parte, obviamente o juiz é uma pessoa comum. Muitos de vocês aqui vão ser juízes. E vocês vão ser chamados a decidir a vida das outras pessoas. Esse é um peso muito grande. Mas a pergunta é, não há nada que diga que você vai decidir a vida dessas pessoas, mulheres, melhor do que elas mesmas. Portanto, você tem que saber usar o seu poder com cuidado, com moderação. Seja juiz com moderação. Porque quando você tenta fazer demais, você não sabe para onde isso termina. E a pergunta é, você votou em que juiz? Alguém votou para mim aqui? Alguém votou em mim? Quem ganhou a eleição para juiz aqui no Maranhão? Essa eleição? Haverá uma eleição. Não, haverá uma eleição no critério do quinto. Essa é um exemplo claro de democracia judicial. Mas eu digo, nosso futuro. Mas eu digo, essa é relevante. Nos Estados Unidos volta para o juiz. Funcionar a eleição popular aqui no Brasil. Mas não é o juiz que faz a lei, gente. Não é o juiz que decide que é imprescritível. Não é o juiz que diz que meio ambiente tem que ser preservado a vida inteira. A Constituição não fala nada mais. Mas a gente acha que é imprescritível, né? Então, o direito, para que serve o direito? Vocês vão sempre se perguntar, o direito serve para fazer o que é justo, não é isso? Mas cada um tem uma visão sobre o que é justo, essa é a dificuldade. Normalmente,
quando eu decido um caso, eu sou juiz meio estranho. Eu termino o caso, decido, e eu pergunto o que vocês acham que eu decidi se eu fui justo ou não. O que vocês acham que as pessoas me dizem? Sempre alguém vai dizer que sim, e sempre alguém vai dizer que não. Quem ganhou diz o quê? Eu sou justo, eu sou bonito, eu sou inteligente. E quem perdeu? Quem perdeu quer enfiar uma faca nas minhas costas. Obviamente. O mais normal, professora, é que as duas partes digam que eu fui injusto. É o mais normal. Então, o juiz sempre desagrada. O juiz não está para agradar, o juiz sempre desagrada. Essa é uma dificuldade. Além de não termos representação popular, no meu caso, eu passei no concurso, além de não conhecer a realidade das pessoas, eu sempre desagrado. Então, o critério do direito é fazer justiça, é um critério importante e é um critério que deve guiar muito as nossas ações. Mas nós devemos estar sempre conscientes de que nós temos limites nessa cultura e um limite importante é a palavra do legislador. O legislador, a gente coloca lá para que ele faça aquilo que a maioria de nós acha justo. Então, se a maioria de nós acha que o dano ambiental na Europa prescreve dano ambiental ou é imprescritível? Na Europa, se você fizer um dano ambiental, você responde pelos próximos 1000 anos ou prescreve em 5 anos? Prescreve em 5 anos. Nós somos muito mais justos que os europeus e é por isso que a gente está muito mais na frente. Não é isso, né? Não estou dizendo que os europeus sejam uma maravilha, não. Eu sou muito mais nós do que os europeus. Mas também nós não somos sempre donos da razão. Eu até acho que poderia ser imprescritível, mas o legislador tinha que pedir. Então, eu faço essa educação, não sei se eu falei demais, acho que sim. Eu usei o tema da prescrição, fugindo um pouco daquilo que era minha fala inicial, para fazer uma provocação. Afinal de contas, quem diz o que é imprescritível? Se sou eu que digo, o código para quê? Código civil para quê? Lei para quê? Eleições para quê? Se sou eu que decido, eu que sou juiz, eu entendo muito mais do que vocês. No final, se nós temos leis injustas e eventualmente precisam ser corrigidas por juízes, essa é uma função que nos cabe com muita modéstia, com muito cuidado e que deve ser feita com muitas cautelas. Muitas cautelas. No fundo, o que vocês vão fazer daqui para o resto da vida de vocês? Vocês vão fazer exatamente isso que eu estou dizendo. Vocês vão no juiz, vocês vão pedir, vocês vão ganhar e vocês vão perder. No mais das vezes, vocês vão xingar o juiz. No mais das vezes, vocês vão dizer que os juízes foram injustos. Então, não faz sentido nenhum vocês alienarem o poder soberano da mão do povo, da mão do legislador, para juízes que têm uma visão diversa daquelas que vocês têm sobre o que é justo e sobre o que é certo. Então, no fundo, o que vocês têm que estudar é quais os limites do poder soberano da atuação dos juízes e façam esses limites serem respeitados. Usei a prescrição, professor Eduardo, para falar um pouquinho sobre a provocação do professor Rodrigo, sobre dogmática e controle, talvez, usar essa palavra difícil, não usar, porque epistemológico da atividade jurídica. Nossa atividade é importante, pensar no direito é importante, mas também é importante pensar em quais são os limites que a gente pode ter. Porque se o direito for o que eu quiser, se o direito for o que eu amo, no fundo, cada um ama uma coisa que a gente não tem direito nenhum sobre nada. Senhores, muito obrigado. Agradeço a atenção. Obrigado. Tem que ficar. Posso? Pode. Eu lá no meu, fazer uma propaganda, merchandising, professor.
Lá no meu site, na academia.edu, tem as 100 primeiras páginas do meu livro. Eu vou deixar um aqui na biblioteca para vocês, tá? Para que vocês possam consultar. Críticas são bem-vindas. Lá na academia tem meu e-mail. Vocês podem mandar mensagem lá. Professor, eu não gostei nada que você disse. Eu nem sei como você responde tudo, mas eu vou respondendo aos poucos. Eu tenho também um Instagram, né? Eu, às vezes, sou perseguido e tal, eu desapareço do Instagram, mas se vocês puderem me achar lá, eu estou lá e respondo quando eu puder também. Todos muito obrigado. Né? Bom, o professor Rodrigo está me perguntando. Bom, amigos, não sei se vai gostar, está poderoso. Só fazer uma observação, eu não faço sorteio que acaba sendo aleatório. Eu acho que deixando o livro na biblioteca, todos têm acesso. Tá? Obrigado, professor. Eu acho que eu vou seguir esse conselho também. É a distância, né? Tem uma ciência aqui nesse negócio. Pessoal, olha, nós vamos fazer um intervalo agora, não quero se falar nosso intervalo. Vou dar para vocês 15 minutos para relaxar, mas antes desse tempo, os senhores vão voltar para cá para a gente retomar. Enquanto isso, nós vamos preparar aqui a nossa próxima rodada de palestras, tá? Temos o professor Eduardo de Oliveira Leite, tá? Estamos à espera da nossa outra palestrante, a professora Isabela Pires, que me disse que está a caminho, espero tê-la conosco logo, né? Mas, enfim, aproveitem o intervalo, logo mais nós voltamos, tá bom? Até mais. Obrigado. Não, tá excelente. É porque, na verdade, eu não sei, quando uma folha de comunicação entre nós, ela estava pensando que a fala dela era às 16. Mas eu já avisei para ela, eu vou começar com o professor Eduardo, eu expliquei para ela, olha, eu quero fazer igual o professor fala, o professor Eduardo. Já, e agora, tu conseguiste? Oi, pessoal de casa, tudo bem? A gente está fazendo um intervalo aqui.